O cabelo tá muito sujo. Eu tenho que lavar. Ai, meu Deus. Tá bom, vamos ao que interessa. Hoje eu vou estar explicando a história de alguns personagens da série Garotas Heroicas, gente. Ai, coceira chata! Eu vou estar explicando a história de alguns personagens. São mais de 30 personagens, então não tá tudo pronto, gente. Eu tava aqui criando um mini jornal, mini entre aspas. Por que eu sempre tenho que falar alguma bobagem nos vídeos? Acho que é regra minha, não é possível. Eu vou mostrar aqui, gente. Olha que da hora. Tava parado aqui. Eu já tinha mostrado. Peraí. Uma coisa que vocês têm que saber é que eu também não lembro cada detalhe que eu penso. Porque às vezes você vai criar um negócio e você esquece segundos depois. E igual sonhos. Sonhos falam que não dura, então você acaba esquecendo. Aí eu fiz o quê? Peguei um caderno pra anotar coisa da série. E tinha que ser de quem? Depois é Girls. Um caderno que eu tinha há anos, eu dei pra minha mãe. Daí tá com umas coisas dela, mas daí eu tô usando só as páginas em branco, que é a maioria. Então não vou arrancar coisa da minha mãe daqui, né? Vamos ver, então, a primeira personagem, que eu acho que vocês sabem quem é, né? A protagonista. Eu não tô falando de mim. Tô falando da personagem. Eu não vou mostrar aqui as coisas da minha mãe, obviamente. Achei. Olha quanta coisa! Daí, ó, tem as datas de aniversário que nem eu decorei. Pode estar sendo aniversário de alguém hoje e eu não lembro. E tem data de aniversário repetida. Tem resumo de episódio, só que eu só coloquei dos que eu já postei. Inclusive, agora tá dando pra entender melhor minha letra, por isso eu tô deixando meio afastado. E meio rápido pra ninguém ler. Porque eu quero eu ler pra vocês. Ideia de episódio. Habilidades e uns negócios especiais que vocês vão ver em breve. Futuras famílias e famílias que já existem. Porque, quem sabe, né? Dubladores que eu acho que combinam. Personalidade, só que esse aqui não tá pronto, eu tenho que escrever. Só que eu tô com um pouco de preguiça. Os medos de cada um. As espécies de magia. Porque tem essa também. As histórias de cada um, só que daí eu ainda não comecei essa parte. Enfim, pessoal, vamos lá. Já enrolei demais. Enrolei uns 3 minutos só mostrando essas coisas e falando bobagem. Eu falo muita bobagem, vocês já repararam? Então vamos lá, gente. Garotas Heroicas. Qual que é o significado dessa série? O que esse nome tem a ver com uma série de super-heróis que nem são iguais de desenho animado? Porque uma série de desenho animado gacha com o nome de heróis se eles não ajudam uma senhora a atravessar a rua, impedem assaltos a bancos, consertam pontes quebradas. Por que eu criei isso? Bom, pra vocês começarem, Garotos Heróicos é fruto da minha cabeça, tá? Foi eu que criei tudo aqui nessa cachola. Foi eu que criei tudo nessa cachola aqui. Então, é bem aleatório mesmo, que minha cabeça é uma bagunça. O que vocês têm que saber é que essa série tem significado. Ai, mas tem muita bobeira nessa série, tem muita bobagem, tem conteúdo LGBT. Qualquer série hoje em dia tem conteúdo LGBT e bobagens. Não, tô falando que isso é bobagem, mas... realmente, qualquer série adolescente, qualquer série infantil, adulta, tem umas bobagens. E sobre o conteúdo LGBT, realmente, é uma coisa bem normal. E eu não vejo problema de criar personagem LGBT, sinceramente. Ah, mas você não criou personagem trans ainda? Então, gente, sobre isso, eu tô pensando como que poderia ser, sinceramente. Eu tô pensando como que poderia ser, porque pra não ser injusto. Que o que eu quero trazer nessa série é incluir todas as pessoas que existem, todas as escolhas possíveis, todas as formas de viver nessa série. Por exemplo, tenho lésbica, eu vou criar personagem gay.
Tem personagem bi. A protagonista é uma personagem bi. E eu quero criar um personagem trans. Spoiler, mas eu quero criar. Desculpa, mas aqui nem eu me aguento. Mas eu quero criar. O que mais? O significado é que mesmo a série tendo bagunça, tendo bobagem, tendo cenas doidas, não sendo exatamente uma série de super-heróis de desenho animado, essa série quer nos trazer que a gente nunca deve desistir, ou dicção de... desistir do nosso objetivo, da nossa determinação. Que mesmo com as nossas inseguranças, mesmo com os nossos defeitos e qualidades, a gente é capaz. Ai, mas eu sou tímido, eu não tenho coragem de me apresentar no palco. O Léo era assim. O Léo, ele era extremamente tímido, mas ele encontrou o lugar dele. Só que já é muito spoiler, né? O que eu tô falando? Esse vídeo vai estar cheio de spoiler. O Léo, ele era extremamente tímido, vai ver? Ele tá sempre subindo ao palco ou salvando a Lari de uma. Por que eu rio da minha própria bobagem, cara? Que saco! Ai, mas eu tenho ansiedade. Totalmente normal. Eu também tenho, ó. Cara. Eu também tenho ansiedade. Adivinha quem tem ansiedade? Lariri. Mas negócio de transtorno de personalidade é só séries, filmes. E eu já vi na vida real. Pessoas que não conseguem lidar com a própria mente. Quem que é assim? Lari. Lari é baseada em mim, porque o meu nome morto é Larissa. Não exatamente nome morto, mas um nome que eu não considero meu. No máximo Lari, mas eu não considero Larissa meu nome. Eu dei o nome Lari à minha personagem, a minha versão, porque a Lari de Garotas Heróicas não é eu. Aquela menina não é eu. Eu sou eu e ela é ela. Ela é uma versão minha, na qual eu nunca vou ser igual, porque ninguém é igual a ninguém. Então é esse o objetivo. Ninguém é igual a ninguém. Cada um com o seu objetivo. Entendeu? Cada um tem o seu sonho. Então, gente, dane-se se você tem defeito, você tem que ser feliz! E eu acho que dá pra entender mais ou menos a lógica de Garotas Heróicas nesses 7 minutos. Sabe que eu só falei bobagem? Anotem aí quantas vezes eu já falei bobagens nesse vídeo, incluindo essa. Acho que a última vez que eu fiz um vídeo longo de facecam era sobre a Vitória Moneyblocks. Como será que ela tá? Eu soube que ela pintou o cabelo. Mas isso não é o caso. Infelizmente, o vídeo não é sobre ela dessa vez, é sobre a minha série. Mas é bom dar uma mencionada porque tá começando a esquecer a coitada. Enfim, vamos falar sobre os personagens. Eu tenho que encontrar uma posição adequada, né? Não, assim não dá. Caramba. Então, gente. A Lari, eu já dei uma resumida. A Lari, ela é a líder das heroínas. Mas a aparência que você posta dela no Instagram oficial da série é totalmente diferente do que você tá mostrando pra gente na série. É porque a primeira temporada da série se passa quando eram crianças. Eu tô decidindo em que ano exatamente se passa, mas era quando ela era pré-adolescente, criança, mas a mesma idade, tinha uns 15 anos na época. E nessa dimensão que ela vai se mudar, mais um spoiler, ela já é adulta. Ela já tá na casa dos 20. Enquanto aqui no mundo real ela vai fazer 16, lá no mundo que ela vai passar a morar, ela vai estar na casa dos 20, 21. Ela já vai estar adulta. Mas ela ainda vai estar estudando numa faculdade de lá. Uma escola, faculdade, high school. Eu tô decidindo ainda porque a história não tá completamente pronta, sabe? Eu quero planejar cada detalhe pra não dar erro. Eu tô bem atenciosa pra não ficar ruim. Eu não quero que fique ruim. Mas só do fato de ser gasta já tá horrível. O problema já é seu. Porque é o único método que eu consegui criar. E também que foi onde eu criei a série. Porque a história tá bem aqui, tá? A história é maior do que parece. Por exemplo, vamos dar uma lida nas ideias de episódios.
primeira temporada. Encontrando Meu Lugar, parte 1, já temos. Encontrando Meu Lugar, parte 2, já temos. Rivais é o mais recente. Quarto episódio. Quando o segredo é vazado. Vocês lembram do final do terceiro episódio? Quando a Sabrina descobre o diário da Lari? Todos os podres que ela esconde, todos os pensamentos, mesmo que sejam impuros, sobre ansiedade, desabafos, curiosidades, segredinhos, namorinhos. É uma adolescente normal, baseada em mim. Daí depois disso começa organizando um desfile, que entra uma heroína, conselho do dia, que entra uma heroína, combinando inteligência e velocidade. Entra uma heroína. E o último da primeira temporada. Agora sei de onde eu pertenço. Entendeu? E aí temos a segunda temporada, que já vai estar sendo muito spoiler. Hoje eu já tô dando maior spoiler aqui, eu sou muito bizarra. Meu Deus. Enfim, gente. Basicamente é isso. Então a Lari, ela é o símbolo da ansiedade, liderança, confiança, mesmo ela não tendo nela mesma. Ela confia mais nas pessoas ao redor dela, mesmo que ela selecione, mais do que nela mesma. Ela confia mais no potencial de quem ela ama do que nela mesma. O amor próprio dela tá lá no Vasco. E eu não tô falando de futebol. O amor próprio dela é muito baixo. A autoestima dela quase não existe. Ela até mudou de aparência. Mais um spoiler. No futuro. Mas a autoestima dela será sempre o jeito que ela se sente. Não cabelo, roupa, corpo, não. É o amor que ela sente pelas pessoas que vai fazer ela gostar dela mesma. É saber se ela tá escolhendo as pessoas certas pra apoiar ela. Ó, já vou avisando que esse vídeo já tá grande, vai ficar enorme. Porque eu tô com muita coisa na cabeça pra falar ainda, já tá 12 minutos. A não ser que eu corte, mas acho que não precisa. Já volto. Ai, mas eu não tinha falado desse negócio de transtorno de personalidade antes. Bom, vai ser a partir de um caos que vai ser através de uma coroa. Uma coroa vai deixar a Lari com transtorno de personalidade. Eu ainda tô pensando no significado dessa coroa. Porque como eu disse, não tá tudo pronto ainda. Eu tenho muita coisa pra criar ainda. E vai ter história dentro de história. O que eu quero dizer com isso? Tá vendo isso aqui? Peraí. Nossa, rasgou tudo. Ah, não, só um pouco. Tá vendo esse tal de paixão de infância enorme aqui? Eu pretendo escrever um livro sobre essa história. Que é da Lari e do Léo. Uma coisa que vocês têm que saber é que é meio que uma parte inspirada em Equestria Girls e My Little Pony. A gente pode ver que os personagens em My Little Pony tem uma versão específica. Os personagens em My Little Pony, eles têm uma versão humana, em outra dimensão. Só que nesse caso não seria versão de aparência em Garotas Dracas. No mundo real, elas são humanas normais, nada de magia. Mas em New Dreams, seria uma versão mágica, só que com aparências diferentes ou até parecidas. Por exemplo, nesse livro aqui, eu criei uma personagem chamada Jay, que é irritante pra caramba. A Jay, meu pai amado, que menina irritante. Que se encaixa na Sabrina. Se você gosta da Sabrina, eu respeito a sua opinião e fico feliz. Só que você tem que procurar um psiquiatra. Não, gente, eu prezo muito pela sua opinião. Ou não, brincadeira. Não, opiniões são sempre bem-vindas. Aí é basicamente. Não lembro o que mais. Galera, acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar por enquanto. Se eu lembrar de mais algum detalhe, eu retorno. Porque eu sou uma bagunça. Vamos falar sobre o Léo?
Brincadeira, brincadeira. Não é uma história estranha, gente. O Léo, vocês já devem imaginar em quem eu me inspirei, que eu vou preferindo... Vocês sabem. Por causa de um maldito vídeo, vocês fizeram a festa nos comentários que me gerou uns problemas que, meu pai amado, pra não falar outra coisa. A VV nem somos mais amigos, mas... Desculpa, mas foda-se. Foda-se. Espero que meu pai não veja esse vídeo. Espero que minha mãe não veja esse vídeo. Enfim, o Léo, ele é totalmente diferente do que eu me inspirei pra criar. O Léo de Garotas Heróicas, ele é um. O Léo da vida real é outro. O Léo da vida real não tem nada a ver. Essa versão, que é o Léo de Garotas Heróicas, é uma versão que eu criei na minha cabeça. Que eu já falei umas 15 vezes só nesse vídeo, que é tudo da minha cabeça. Tudo da minha cabeça. Tudo. Nossa, agora foi forte, hein, doeu. Então, o Léo de Garotas Heróicas, ele é o símbolo da insegurança, mas também a determinação. Que por mais que ele também confie mais nas pessoas do que nele mesmo, ele ainda tem aquela energia dizendo a ele o que ele tem que fazer. Ele ainda quer encontrar o significado dele na vida dele. Bom, todos os personagens da série querem encontrar o próprio significado, querem saber por que eles existem, por que quando quem foi transformado, quem era humano, virou mágico, ainda não se matou quando podia. Eles querem saber o porquê que eles acabaram nessa de super-heróis. Super-heróis entre aspas, né? Que não é igual de desenho animado. Mas ele também conta... Ele não consegue liderar sozinho a própria mente. Ele precisa da ajuda da família dele, as garotas heróicas, a própria família dele. Então... E daí, isso ajuda a manter a cabeça dele no lugar, entre aspas. Porque a cabeça dele é uma confusão de insegurança, pressão. Porque a gente pode ver que nesses 3 episódios, ele demonstra ter pelo menos um pingo de confiança e também ser irritante. O menino é chato no começo, o menino é chato, mas no fundo ele tem um coração brilhante, um coração que é capaz de transformar o mundo em um lugar melhor. Só que ele não consegue sozinho, nenhum dos personagens consegue mudar o mundo sozinhos, tanto que eles são 10. Eles são 10 heróis. E nem assim eles mudam completamente, que cada um tem o seu toque original. Então, aí complica. Mas o objetivo principal é a confiança de cada um e a confiança que eles têm nos próprios amigos. Então o Léo, ele quer muito, não só a ajuda da Lari, não só a ajuda da parceira dele, que o Léo vai virar protagonista em breve. O Léo, ele quer saber por que ele nasceu, ele quer saber por que ele foi selecionado, por que o coração dele aceitou esse desafio, por que ele é apaixonado. Simplesmente. Ele quer entender o significado da vida dele. Ele quer saber o propósito da vida. E é basicamente isso, gente, o Léo. Porque cada personagem revela uma parte da emoção, ou alguns repetem as mesmas emoções de outros personagens. E é basicamente esse o Léo. Tô dando uma breve resumida, ou... Bom, no meu ponto de vista é uma breve resumida, mas na verdade é tudo que eu tenho a dizer sobre cada personagem. E como eu disse, não são todos os personagens. Vou pensar no próximo. Peraí. Então, gente. Vamos falar agora sobre a Garota Galáxia. A famosa touca de gatinho roxa. Ai, não sei minha tiara de gatinho. Eu não lembro. Os vizinhos vão chamar o hospital psiquiátrico. Tá bom, retornando. Tá, vamos lá, gente. A Garota Galáxia, ela nunca se chamou Ana. Nunca.
Ana foi um apelido que a Lari deu por acidente pra ela. Não por acidente. Meio que ela olhou pra Ana. Assim, basicamente. Daí ela pensou, por que eu não dou um apelido pra ela? Um apelido carinhoso? Porque Garota Galáxia é estranho chamar no meio da rua. Tipo, você vai falar com a menina, Garota Galáxia, vai todo mundo rir, vai todo mundo rir. Daí eu pensei, uma abreviação? Ana, um nome bem comum. Não Ana Paula, Ana Carolina, Ana Maria, Ana Gabriela, não, só Ana. Só isso já tá bom. Daí deu no que deu, agora o nome dela é Ana. A Ana, a gente já pode ver que ela, no começo da série, era mais fria. Ela não confiava em humanos, mesmo que no passado dela, antes dela virar uma Garota Galáxia, ela era humana. Vamos pra história. A Ana nasceu em 1980. E tudo começou a partir de 1993, quando ela tinha 13 anos. Seu nome não era Garota Galáxia, seu nome não era Ana. O seu nome era Isadora Júlia. Ela não era moreninha que a gente conhece, ela era uma loirinha. Ela não usava aquela blusa amarela e rosa. Ela usava um macacão rosa e uma blusa branca. Ela não usava aqueles shorts preto curto. Ela usava uma calça rosa. Ela não usava aquele sapato da Adidas caro. Que tem algumas meio patricinhas também, né? Ela usava um sapato normal, um tênis normal rosa. Porque pra mim, Adidas All Star é bem legal. Fica legal no lugar. Enfim, ela não era nem um pouco parecida com o que ela é hoje. Não era. Ela era dessa aparência. Ela era totalmente diferente. Ela era uma adolescente. Era uma adolescente. Aí pensa comigo. Legal. Só que eu andei mudando um pouco a data de nascimento dos personagens e daí confunde um pouco. Então, porque a Lari... Eu queria que ela tivesse nascido em 2000. Mas daí eu mudei... Porque no começo a Lari tinha nascido em 2004. Depois a Lari mudou pra 2000, daí eu confundi tudo esses azucrinamentos. Porque foi aos 13 anos que a Garota Galáxia começou a se transformar no que ela é, naquela criatura lá, estranha, que irrita no começo, mas depois vira uma pessoa boa. E ela só teve uma aparição no terceiro episódio, porque tava mais focada na outra confusão lá, né? Então, a Ana, Garota Galáxia, Isadora, Júlia, esse nome tem que ser junto, porque já tem uma personagem chamada Júlia, tem a Juliana também, pra não confundir, sabe? Mas Isadora só tem uma, ou Isa Júlia. Pra vocês saberem, tem Tinha vídeos excluídos do meu canal, que era no Mip City, que era a lenda da Garota Galáxia. Que é basicamente a história da Garota Galáxia sendo contada no Mip City, que tava uma bosta. Desculpa. Tava uma bosta aquilo, tava uma merda. Daí eu pensei, ninguém vai querer assistir, deixa eu apagar essa coisa. Apaguei, pronto. Desisti. Porque eu vou recontar em série! Minha tosse tá um pouquinho atacada ainda. Que é basicamente assim. Era uma adolescente de 1993, só que ela começou a ouvir vozes falando Galáxia Garota. Só que Galáxia Garota não fazia sentido na cabeça dela. Então ela inverteu a ordem e virou Garota Galáxia. Que ela passou a entender. Daí, nesse mesmo ano, em 1993, ela foi dormir, ela acabou acordando num universo muito estranho. Onde falavam, você vai ver visões aqui sobre o seu futuro, que você será a nossa próxima Garota Galáxia, que vai te preparar para o seu novo destino, seu novo significado de vida. Ela falou, não, mas eu quero continuar humana, eu tenho o Nicholas, eu tenho minha amiga, eu tenho a minha família, porque ela tinha um crushzinho chamado Nicholas na época, ou Nick, chame do que preferir. Ela ficou completamente perturbada. Mas aí falou, não, você vai assistir, depois você dá sua opinião, então fica quieta. Daí começou a ver a visão de como seria. Viu que seria uma espécie de super-heroína galáctica.
e pensou, não é tão ruim assim. Só que essas visões levaram 1 ano pra acabar. Enquanto na dimensão passavam-se minutos, na vida real se passou 1 ano. Sabe aquele filme do Buzz Lightyear? Que quando ele tá viajando pra outro planeta leva 4 anos? É basicamente assim, foi inspirado. Porque essas visões elas levaram 1 ano pra acabar. 1 ano. Daí ela só foi voltar pra Terra em 1994, quando ela tinha 14 anos. Foi ver ela tinha perdido tudo que ela amava por causa dessa maldita transformação, porque ela foi selecionada pra defender a galáxia. Sim, os defensores da galáxia da época dela selecionavam quem ia cuidar de tudo lá. Daí foi basicamente assim. Aí, em 1994, ela viu que ela tinha perdido tudo e falou, não, meu Deus do céu, minha amiga, o Nicholas, a minha família, como assim, cara? Doeu muito isso no coração dela, doeu muito mesmo. Daí, até que ela recuperou a família, graças a Deus, mas a amiga já não era mais a mesma e o Nicholas foi embora. Só tinha a família dela agora. Daí ela foi dormir de novo em uma noite aleatória de 1994. E daí, do nada, chegou a hora. Antes disso, ela tava tendo mais visões aleatórias. Só que isso não custava ela ter que ir pra outro universo e ficar anos, dias, meses lá. Não. Isso só custava ela ficar imaginando, aleatoriamente, tipo, no meio da aula. Basicamente. Aí, ela foi lá, voltou lá pra dimensão e teve mais visões. Mas daí falaram, essa é a sua transformação final, você está pronta? Ela pensou, que transformação final? A transformação que tornaria ela uma garota galáxia. Que mudaria a aparência, só que ela tinha o direito de escolher como ela ia querer ser. A transformação que ia mudar o rumo dela na história. Ia mudar o significado dela. E ela disse, vamos, já fez eu perder tudo mesmo? Não custa nada. Aí ela entrou na transformação, ficou 10 anos em transformação. 10 anos presa. E foi nascer de novo em 15 de dezembro de 2004. Eu não quero mudar isso, então acho que vou fazer a Ana mais nova que a Lari mesmo. E tô nem aí se não bate a mesma idade. O que importa é a amizade. Eu mesmo sou amiga de 2 meninas mais velhas que eu. E eu não tô nem aí. Porque o que importa é o coração da pessoa. E é basicamente assim, gente. Ela sacrificou tudo que ela tinha. Tudo que ela tinha. E o que ela tinha foi perdido com essa história de Garota Galáxia. Aí ela nasceu de novo em 2004. Viveu uma nova história. Conheceu gente nova. Conheceu a Lari por meio daquela confusão no primeiro episódio. Tudo isso. Tudo isso. Ai, mas que espécie então que é o João, a Gabi e a Rafa? Esse eu não vou poder estar contando nesse vídeo, porque eu ainda tô planejando, que, mais uma vez, não tá tudo pronto ainda, né? Então vamos pensar. Lari, Léo, Ana, Gabi, João, Rafa. Com história complexa é mais esses 3. O que eu posso falar sobre os heróis agora? A Mari. A Mari ainda não chegou, mas vocês vão gostar dela. Ela é uma pessoa muito criativa. Ela tem uma grande paixão por criar roupas, principalmente roupas. Ai, mas isso é só um talento. Sim, é um talento. Mas o que ela realmente se expressa é a arte de criar roupas. Meu Deus do céu. O que ela realmente se expressa é criando roupas. A Juliana é uma combinação de QI, atletismo, esportes, inteligência avançada. QI e inteligência avançada pra mim é quase a mesma coisa. Então, a Juliana... Só que, no fundo, ela quer que as invenções dela, o talento dela, consigam mudar o mundo, sabe?
ela não quer só ser inteligente ou bonita ou rápida em corridas. Esse seria basicamente o resumo dos heróis. Porque eu tenho mesmo que montar a história de cada um, senão fica chato. Ficar só falando as qualidades, um resumo breve, bem bosta, bem brega. E aí é isso. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram desse conteúdo, eu vou voltar quando eu tiver mais ideias. E vou contar sobre mais personagens. Que os nossos 3 primeiros, anotem aí. Lari, Léo, Ana. Porque a Mari e a Juliana não contam. Não contam. Então, bye!